aí, como é que a gente pode criar os nossos filhos, prepará-los para um mundo cruel, né? Um mundo difícil, um mundo selvagem? E como é que a gente consegue fazer com que os nossos filhos, especialmente os meninos, tenham a sensibilidade necessária para transformar o mundo ao passo que não sejam massacrados pelo mundo que já está posto? A gente vai falar um pouco sobre isso tudo hoje, tá bom? A partir de uma mensagem de uma seguidora que eu recebi e fica aí porque essa conversa promete, tá bom? Mas antes, para você que está assistindo esse vídeo, gosta desse tipo de reflexão, saiba que eu faço muitos vídeos aqui no YouTube sobre isso. Então, assim, garante logo que você está inscrito no meu canal, ativa o sininho, porque tem vídeo praticamente todo dia aqui. Tem esses vídeos grandes, compridos, que eu vou falar aqui, tem pequenos trechos de conversas que eu já fiz aqui no canal, ou seja, tem muito conteúdo aqui no meu canal prontinho, gratuito, livre para você acessar, tá legal? Garante aqui, já deixa seu like também, porque isso me ajuda, tá? Então vamos que vamos, a mensagem é da Pan e ela manda aqui para mim assim: me ajude! Acredito que devemos ser sempre um porto seguro para os nossos filhos, mas, sendo a criação com apego por enquanto uma exceção, como preparar os nossos filhos para serem seus próprios portos seguros em um mundo hostil, na falta do porto seguro dos pais? Existem várias camadas aqui nessa pergunta, né? Só essa pergunta aqui é excelente porque tem várias coisas que a gente pode comentar. Eu vou me segurar porque eu vou continuar lendo a mensagem dela, tá? Como mãe de meninos, acho ainda mais complicado, pois acredito que ainda vai demorar para as mulheres compreenderem e aceitarem bem a sensibilidade masculina. Ou seja, aqui a gente já tem uma segunda parte que eu vou falar nesse vídeo sobre essa pergunta dela, que é riquíssima. Então, assim, muito obrigado, Pan, por ter mandado essa mensagem para mim, por ter deixado eu fazer esse vídeo para te responder, porque é isso, ele tem muita coisa aqui que eu gostaria de abordar e discutir, e trazer aqui para você comentar comigo também, mas eu acho que a gente tem que quebrar em dois lugares aqui. Primeiro ela fala sobre essa questão, né, de como que a gente cria os nossos filhos, sendo um porto seguro para eles, mas sabendo que o mundo é hostil, e entendendo que a criação com apego que a gente oferece, né, ou seja, essa criação que eu já falei várias vezes, inclusive você pode ter acesso a esse meu playlist que eu já fiz aqui, uma playlist grande com um monte de vídeos explicando tudo sobre cada um dos princípios da criação com apego. Tá tudo aqui para você assistir, clica aí que você vai ver, tá bom? Mas, dito isto, a gente sabe que ainda é uma exceção. Não é a regra, infelizmente, né? A regra é a criação tradicional, em que se baseia na violência física, né? Ou a violência verbal, que se baseia na punição e na recompensa, ou seja, aquela criança ela sofre por estar errando porque ela está aprendendo, mas ela precisa sofrer para aprender. Não faz nenhum sentido isso daí. A gente já conversou exaustivamente sobre isso, mas a gente precisa lembrar que realmente, né, essa é a criação mais tradicional que existe por aí ainda, hoje em dia, infelizmente. Mas estou aqui fazendo minha parte, tentando fazer com que isso mude de pouquinho em pouquinho, e você também aí ajudando, divulgando esse tipo de vídeo, você ajuda também a mudar um pouco esse cenário para as crianças, né? Para que as crianças sejam mais respeitadas enquanto seres humanos, né? Mas a gente sabe que tem esse problema, né? A gente vive num mundo que não pensa dessa forma, que é hostil, e aí a gente está criando crianças que dependem da gente como um porto seguro. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Porque assim, na verdade, não é uma questão de eu estou criando um problema por ser um porto seguro emocional para o meu filho. Não. A gente está fazendo o que é esperado de nós enquanto cuidadores principais dos nossos filhos. O que isso significa? Significa que a criança, quando ela está crescendo, ela vai precisar, isso faz parte da nossa característica enquanto seres humanos, enquanto espécie, tá? Os bebês humanos vão buscar em seus cuidadores principais, sejam pais, mães ou qualquer outra figura de cuidado principal que vai estar ali se apresentando para aquela criança diariamente, para aquele bebê diariamente, vai buscar nele um porto seguro. Ou seja, esse vínculo ele vai ser construído, independente da pessoa saber ou não o que é um vínculo, tá? E ela vai se construir, dependendo, né? E aí a gente entra um pouco na teoria do apego, ou seja, vai se construir esse vínculo de uma forma segura ou insegura, com base na resposta que esse cuidador vai oferecer para esse bebê diante de suas demandas que são tão urgentes, né? São tão grandes, né? Quando a gente está falando aqui de um bebê. Em outras palavras, os nossos filhos vão buscar, quer nós queiramos ou não, vão buscar em nós essa imagem, essa figura do porto seguro. E é claro que eles não vão saber disso conscientemente, eles vão apenas buscar porque é uma coisa da nossa espécie, tá bom? E por que isso é tão importante debater aqui nessa conversa que eu estou tendo aqui com você? Que isso significa
que independente do mundo lá fora ser hostil, e às vezes até porque o mundo lá fora também é hostil, que os nossos filhos vão buscar esse lugar na gente. Sabe, assim, uma coisa precisa da outra. Vamos tentar lembrar o que acontece quando o bebê nasce, né? Ele sai ali da barriga, ele sai do útero. Então ele está ali num lugar super quentinho, acolhedor, ele está recebendo colo, né? Se você parar para pensar, ele recebe um colo de alguma forma, porque tem aquele contorno no bebê que é dado pelo útero, pelo colo, né? Pelo ventre, e aquilo tudo oferece esse colo para esse bebê durante 9 meses, sabe? Então, assim, 100% do tempo ele está no colo, ele está sendo balançado, ele está ouvindo sons, né? E vai começar a distinguir um pouco os sons e vai começar a entender que tipo de som que está acontecendo ali. É claro que não de uma forma tão elaborada, mas vai estar ali percebendo os sons, as temperaturas, as luzes que atravessam, né, o útero. Então, assim, um monte de coisa acontece para esse bebê. E ele tá ali, ó, bonitinho, quentinho, apertadinho, gostosinho, tá sempre alimentado, não tá sentindo frio, tá ali bem, sabe? E aí ele nasce. E esse processo é um processo bastante traumático, se a gente for pensar do ponto de vista do bebê, né? Assim, não estou falando de violências, e é claro que elas existem, infelizmente ainda é um problema, né? A questão da violência no parto, mas independente disso, mesmo que a gente esteja falando aqui de um parto humanizado, que, né, tudo ali, todo mundo sendo respeitado, tudo mais, beleza, ainda é um processo bem traumático. Aquela criança ela precisa fazer um esforço tremendo para nascer, né? Então, assim, sai de um lugar apertadinho, gostosinho, quentinho, para um lugar que é grande demais, amplo demais, hostil demais. A gente pensa no mundo hostil com a nossa visão de hoje, né? Ou seja, que o mundo é perigoso, que as pessoas querem passar a perna umas nas outras. Mas a gente tem que lembrar que já antes disso, o mundo já é hostil para esse bebê. Porque ele é muito grande, ele é muito frio, ele é muito barulhento, ele é muito iluminado, ele é muito assustador. Então ele sempre vai ser um lugar hostil, né? E é nosso papel sermos esse porto seguro para que essa criança confie na relação que ele tem com a gente, na relação que ele está construindo com esse mundo ao redor dela, tá? Então, sim, a gente precisa ser o porto seguro, inclusive porque o mundo é hostil. Era esse ponto que eu queria trazer aqui para essa sua pergunta, porque eu acho que faz toda a diferença quando a gente muda essa perspectiva, sabe? De que a gente precisa, não é? Os nossos filhos vão sofrer porque o mundo é hostil e nós somos portos seguros deles, sabe? Não. E é justamente através dessa codependência emocional que nós temos com os nossos filhos, que é perfeitamente normal e esperado, que eles vão conseguir se sentir melhor nesse mundo aí fora, porque eles vão conseguir aprender a se regular emocionalmente de uma forma mais saudável, né, mais, vamos dizer assim, letrada emocionalmente, para lidar com essas hostilidades do dia a dia. É porque eles têm em nós essa referência, esse lugar para voltar, mesmo que não estejamos mais perto deles, sabe, todo tempo, 100% do tempo, eles ainda vão usar essa figura nossa enquanto porto seguro para se regular também. É claro que isso não vai ser uma regra, que eles não vão conseguir passar por isso todas as vezes, em todas as situações, mas é um ponto de referência, é um ponto de ancoragem emocional para os nossos filhos. E eles precisam disso, justamente porque o mundo é hostil. E aí agora vamos passar para a segunda parte da pergunta da Pan, que eu vou até reler aqui para vocês lembrarem, tá? A nossa conversa aqui, mas ela escreve assim: como mãe de meninos, acho mais complicado ainda, pois acredito que ainda vai demorar para as mulheres compreenderem e aceitarem bem a sensibilidade masculina. Eu acho que aqui tem algumas questões que a gente pode trazer, tá? Eu acho que sim, é um problema. A gente vive numa sociedade em que todo mundo é esperado ter um papelzinho, né? Então, assim, não é esperado dos homens, dos meninos, ter uma sensibilidade exacerbada, vamos dizer assim, né? Ter contato com os seus sentimentos. É esperado dos meninos e dos homens que eles sejam duros, que eles sejam fortes, que eles sejam heróicos, que eles vão para a guerra, né? Ou seja, assim, é isso que se espera dos meninos e é dessa forma que os meninos são criados dentro da nossa sociedade para atender essas expectativas. Então, um menino, dentro desse né, contexto, dentro desse mundo hostil que a gente pode estar falando aqui, um menino que é criado de uma forma sensível, que vai se permitir entrar em contato com os seus sentimentos, que vai se permitir sentir medo de uma forma consciente, esse menino não é muito bem visto, sabe, nessa sociedade. Ele não é muito bem-vindo, na verdade, né? Assim, a gente está falando aqui que ele não vai conseguir exercer esse papel que a sociedade espera dele, né? Então,
esse é um problema por si só e eu concordo com a Pan. Mas eu acho que não é só uma questão de que, porque as mulheres não estão preparadas para lidar com essa, né, essa sensibilização da masculinidade. Não, isso é um problema de todos, né? Assim, não são as mulheres que não sabem esperar por isso, que não sabem lidar com isso. Os homens, principalmente. A pressão pelos pares, né, quando a gente está falando da socialização de um menino, é muito mais pesada do que das meninas, sabe? Assim, no sentido de essa cobrança de você tem que ser como a gente, você tem que agir como a gente, isso é muito mais pesado do lado dos meninos, sabe? Assim, os meninos vão cobrar muito mais isso do que as outras meninas, do que as mulheres, entende? Eu sei que existem mulheres que vão cobrar sim, e existe essa pressão, porque a sociedade está posta dessa forma e cabe a nós tentar mudar isso, né? A gente está aqui tentando. Mas a gente não pode só colocar isso na conta da mulher. Era isso que eu queria pontuar muito assim, certinho aqui para vocês, porque eu não acho que isso é algo na conta da mulher. E a gente estaria colocando de novo nos ombros da mulher a responsabilidade por algo que nós sofremos, mas que nós fazemos com que as mulheres sofram também, sabe? Então, assim, não é, acho que não é bem esse caminho daí. Mas a minha visão é que isso faz parte do processo. A gente tem que bancar as coisas que a gente quer fazer com os nossos filhos porque elas são importantes, porque nós acreditamos. E se a gente vai bancar isso, a gente vai ter que lidar com situações um pouco complicadas, né? Como eu já contei em algumas outras ocasiões, como foi quando a primeira vez que o Dante levou uma boneca, porque ele estava todo feliz com o filho dele, né? Levou o bonequinho para a escola, e não sei o que, ele trocava a fralda. Primeira vez que ele levou isso, ele era pequenininho e o melhor amigo dele riu dele e disse que aquilo era coisa de menina. Então, é isso. A gente sair desse status quo da sociedade vai fazer com que nós tenhamos que lidar com situações bastante desafiadoras, sabe? E é isso. A gente tem que comprar esse barulho aí. Se para mim é muito importante que o meu filho brinque com bonecas e que ele tenha essa que o cuidado faça parte do viver lúdico do meu filho, eu preciso bancar que a gente vai ter que bater contra isso, né, contra a sociedade de uma forma geral. Ou seja, eu vou ter que ajudar ele a lidar com essa sensação de exclusão dos amigos. Eu vou ter que fortalecer o meu filho dizendo que aquilo é um brinquedo para ele, porque não existe brinquedo de menino e de menina, e eu vou ter que me fortalecer. Porque é meio como se eu estivesse empurrando meu filho na boca do leão ali, né? Tipo, ó, vai lá, vai, encara essa daí. Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que lidar, que a gente vai ter que mudar para poder comprar esse barulho. E assim, eu particularmente, falando agora enquanto homem, né, enquanto pai de menino, isso para mim durante muito tempo foi uma das minhas maiores preocupações. Depois vieram as minhas duas filhas meninas e outras preocupações vieram, né? Mas enquanto eu era pai de menino exclusivamente, isso para mim era assim, uma baita responsabilidade, assim. Eu estou colocando dois meninos nesse mundo, que meninos, que homens eu vou colocar nesse mundo, que valores eles vão absorver. Eu não quero, sabe, que eles sejam machistões e essas, sabe, tenham esses comportamentos completamente reprováveis e repugnantes que a gente vê por aí, principalmente na internet. Então, assim, eu não quero isso para os meus filhos. E como é que eu vou fazer? Que tipo de valor eu vou passar? E como que eu vou passar esses valores? E aí a gente volta para aquela história toda, né, da questão do modelo. Se eles me têm como modelo de homem, né, de uma masculinidade que seja mais sensível, mais consciente, menos tóxica, já que a gente vai usar esse termo aqui, então isso já é um bom primeiro passo. E aí a gente volta para aquele ponto de como que muitas coisas precisam partir da gente primeiro e não o que eu tenho que ensinar para o meu filho. Né? Se aquilo é verdadeiro para a gente, se isso tudo, essa discussão toda é importante, é verdadeiro para mim, isso vai transparecer para os meus filhos como algo que é genuíno meu. E isso vai facilitar com que eles recebam, absorvam e, né, incluam dentro de si esses valores, tá? Então, assim, é difícil. A gente é como se a gente estivesse expondo mais os nossos filhos a um mundo que já é hostil pra caramba, sabe? Mas isso faz parte desse processo da gente tentar mudar, porque para mim ter filhos é acreditar no futuro. Para mim ter filhos é ter fé de que eu posso fazer um futuro melhor para os meus filhos e com os meus filhos e que eles tomarão, se encarregarão também do futuro desse mundo, dessa sociedade de uma forma mais sensível, sabe? Então, para mim, é muito essa discussão.
E quando eu tive depois, obviamente, as meninas, né, a Mai e a Cora, aí a minha discussão mudou de lado, porque, bom, peraí, agora o mundo é realmente bastante hostil para as mulheres, né, para as meninas. Então, o que que eu vou fazer para empoderá-las, para ajudá-las a se sentirem bem, para entenderem que elas são fortes e que elas podem fazer o que elas quiserem, que elas podem jogar futebol, elas podem também gostar de fazer balé, elas podem fazer o que elas quiserem e elas não precisam depender de meninos para nada, sabe? Então, assim, faz parte desse processo da gente entender o que a gente quer para o mundo, para entender como que a gente vai decodificar isso nas nossas relações ali com os nossos filhos no dia a dia. Ou seja, é difícil pra caramba, tá? Assim, não vou falar que isso é fácil, é difícil pra caramba. É muita conversa, é muita desconstrução nossa mesmo, enquanto adultos, homens e mulheres, mas eu acho que é importante, sabe? Assim, é ok, eles vão passar por perrengues por conta disso. O mundo vai ser talvez um pouco mais hostil para eles, mas a gente volta lá e lembra que eu vou continuar aqui como porto seguro para eles. Eu vou continuar aqui para poder oferecer um colo, um acolhimento e falar para eles assim, filho, pois é, não foi nada legal esse seu amigo ter falado que isso é coisa de menina, que você não devia ter boneco, que você é menina, não devia ter rido de você. Mas eu vou conversar com os pais desse seu amigo, porque isso é um absurdo, né? A gente sabe que brinquedos não são para meninos nem para meninas, brinquedos são para quem quer brincar. Então, a gente vai ter a nossa parcela aí de ver os nossos filhos sofrerem um pouco, sabe, lidar com essas frustrações e que são importantes para o crescimento dos nossos filhos, inclusive, sabe? Então, assim, é difícil, gente. Não vou, sabe, ninguém disse que era um passeio no parque, não é. E fazer tudo isso de uma forma que a gente consiga ou que a gente acredite que a gente contribua de alguma forma para a evolução da sociedade como um todo, vai ser mais difícil ainda. Porque a gente vai estar ali ó, tentando sair daquele status quo e a sociedade como um todo vai tentar empurrar a gente para se conformar novamente ao que ela espera de todos nós. Então, não é fácil mesmo, mas a gente precisa fazer isso, tá? A gente precisa fazer por conta das próximas gerações, por conta dos nossos filhos, sabe? Então, faz parte. Qualquer mudança é mais difícil, né? Então, acho que a gente está aqui para isso também. E você aí, o que que você pensa disso? Você também, porque às vezes eu me pego meio que dando aquela viajada assim básica, pensando, converso com a Anne, né? Sobre como é que a gente pode fazer, que tipo de solução que a gente pode dar, que novos desafios acontecem, porque eu estou falando isso da minha perspectiva, do que eu hoje sei e conheço da sociedade que a gente vive, e isso vai mudar e vai evoluir ao longo do tempo. Então, assim, é toda uma piração, né? Então, me diz aí o que você tem pensado sobre isso, o que você tem colocado em prática. Me deixa nos comentários aqui, se você estiver assistindo esse vídeo no meu canal, me manda DM, me manda mensagem, que tem muita gente me mandando DM, continuando as conversas que eu trago, né, no meu canal, no meu podcast, então fico muito grato por isso, então pode mandar lá, manda DM no @Thiago Queiroz no Instagram, que eu vou responder, posso demorar, mas eu sempre vou responder, tá? Então me deixa lá saber como é que essa conversa tá chegando aí em você, tá legal? Eu vou ficando por aqui, mas antes eu preciso fazer aquele pedido final, né? Se você tá assistindo esse vídeo, você já deixou o seu like, já me ajudou a divulgar esse vídeo por aí? Isso faz muita diferença. Então, ó, tira um print agora da sua tela de celular, joga nos seus stories e me marca lá, fala assim, ó, tô assistindo aqui, hein? E eu prometo, eu vou repostar e vou agradecer, vou botar meu emoji lá agradecendo assim, ó, aquele celebrando assim, vou botar um coraçãozinho, alguma coisa eu vou fazer, posso te garantir, tá bom? E você vai me ajudar pra caramba a fazer com que mais pessoas conheçam o meu trabalho, que tá aqui, aberto, livre, acessível para todo mundo e que eu quero que cada vez mais cheguem a mais pessoas, tá legal? Vou ficando por aqui então, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.